Olá! Quarta-feira, hoje é 9 de julho de 2025 e essa é a nossa segunda edição do dia. Isso aí. Hoje a gente mergulha nos materiais que recebemos, sabe? E o tema é pesado. Denúncias que apontam a situação em Gaza como genocídio por parte de Israel. Exato. E também o que essas fontes chamam de cumplicidade ou talvez um silêncio da comunidade internacional. É importante frisar, né, a perspectiva desses documentos que a gente leu. Fundamental. Eles não tratam como um conflito, digamos, simétrico. Longe disso. Como eles descrevem, então? Olha, apresentam como uma política mesmo sistemática. Usam termos fortes como dominação colonial, limpeza étnica, apartheid. Nossa. E sustentam que isso seria mantido por Israel com apoio ou pelo menos omissão das potências ocidentais. Os números que a gente viu nesses papéis são, assim, estarrecedores. Falam em mais de 56 mil mortos. Mais de 56 mil? É, e a grande maioria civis, além de centenas de milhares de pessoas forçadas a se deslocar, né? Deixando tudo para trás. E descrevem também uma destruição que parece muito direcionada. Infraestrutura básica, sabe? Hospitais, escolas. Locais de distribuição de comida. As fontes dizem que isso é deliberado, não é tipo, dano colateral. Entendi. E tem uma crítica forte também à mídia ocidental nesses textos, né? Tem, sim. Dizem que a cobertura muitas vezes é superficial, não mostra essa violência como algo estrutural, entende? Como parte de um sistema maior. Faz sentido dentro da lógica que eles apresentam. E um ponto que você mencionou sobre a retórica. Sim. A questão do direito à defesa. Os documentos argumentam que essa narrativa acaba servindo de véu, sabe? Para encobrir práticas como esses deslocamentos forçados. E a situação geral dos palestinos, né? Exato. A negação de condições mínimas de vida para mais de 2 milhões de pessoas. A visão ali é clara. A violência não é só reativa, ela é, digamos, parte da estrutura de controle. E essa destruição que você falou na área da saúde, os dados são impressionantes. Fontes como OSHA, o Médicos Sem Fronteiras... Sim, entidades sérias. Indicam que uns 90% dos hospitais em Gaza ou foram destruídos ou simplesmente não funcionam mais. 90%. É um colapso total do sistema de saúde. É o que os relatos descrevem. Crianças morrendo de desnutrição aguda, gente com queimadura grave sem anestesia. Você imagina a cena. Terrível. Tendas improvisadas, superlotadas, sem recurso nenhum e ainda correndo risco de bombardeio. E mencionam especificamente o Al-Shifa, né? Sim, o Hospital Al-Shifa. Era o principal complexo médico lá. As fontes dizem que virou alvo recorrente. Para eles, isso é visto como um golpe estratégico na capacidade de ajuda humanitária. E, olha, essa questão da infraestrutura, da ajuda humanitária, leva direto para outra denúncia muito grave que aparece nesses materiais. Qual? O uso da fome como arma de guerra. De forma deliberada. Nossa Senhora. Documentos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da Anistia Internacional, detalham ataques a centros onde as pessoas iam buscar ajuda. Comida, né? Ataques diretos. Sim. Relatam mais de 500 civis palestinos mortos por drones, por tanques, enquanto esperavam na fila por alimentos. 500 pessoas esperando comida. Exato. E especialistas da ONU e da Anistia, que são citados nesses documentos, consideram que isso faz parte de uma estratégia maior. Uma estratégia calculada de limpeza étnica. Limpeza étnica é um termo muito forte. As fontes detalham mais sobre isso. Detalham. Mencionam, por exemplo, supostos planos israelenses que teriam vazado. A intenção seria transferir a população toda para uma área isolada em Rafah. E como isso é visto juridicamente? Bom, os juristas internacionais citados nesses papéis classificam essa ideia como um potencial crime contra a humanidade. Para essas fontes, isso só reforça a acusação de limpeza étnica. Quer dizer, a intenção de tirar permanentemente os palestinos dali. É muita coisa. E diante desse quadro todo, os materiais voltam a apontar para a comunidade internacional, certo? Voltam. A alegação é que existe um apoio direto, ou pelo menos, uma omissão estratégica das principais potências do Ocidente. Mencionam algum país especificamente? Mencionam o papel dos Estados Unidos, principalmente no bloqueio de ações no Conselho de Segurança da ONU. Argumentam que é essa inação, ou essa ação de bloqueio, que permite que essa situação continue,
uma situação que eles descrevem como catastrófica. Então, juntando tudo que a gente leu, o quadro que emerge das fontes é bem sombrio. Extremamente. São alegações de ações sistemáticas que, segundo as fontes, poderiam configurar genocídio. A destruição generalizada das condições de vida, o uso da fome como tática. E, do outro lado, uma comunidade internacional que, na leitura desses materiais, ou assiste em silêncio ou até facilita, né? Exatamente. Essa é a denúncia contida nos documentos. Bom, fechamos então essa primeira parte da nossa edição com a gravidade do que essas fontes apresentam. Alegações de ações sistemáticas, destruição em massa, fome usada como arma e essa suposta cumplicidade internacional silenciosa. Tudo muito detalhado nos materiais. O que nos deixa, então, com uma pergunta para reflexão, baseada estritamente no que lemos, né? Se essas alegações de genocídio, de crimes contra a humanidade, são apresentadas com essa força toda nos materiais, que questionamentos isso levanta sobre a eficácia real ou a vontade mesmo dos mecanismos internacionais, aqueles criados justamente para evitar ou responder a isso? É verdade. Especialmente quando as próprias fontes denunciam silêncio ou cumplicidade. Fica a questão, né? Fica a questão. Iremos para um breve intervalo. Não saia daí. Estamos de volta e nesta parte da nossa edição a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Olhar para as bases ideológicas políticas por trás da situação atual. Isso, focar nas raízes do Estado de Israel. Exatamente. Vamos abordar o que as fontes que a gente consultou falam sobre o sionismo, sobre uma estrutura interna que, bom, algumas descrevem como hierárquica até racista. E as práticas que levam a comparações com o apartheid, né? Um ponto bem sensível. Muito sensível. E também, claro, o papel da mídia ocidental nisso tudo. Como o discurso é moldado, às vezes silenciando vozes críticas, segundo essas fontes. Uhum. Para começar, então, tem um ponto que as fontes destacam bastante. Entender o sionismo não só como um movimento nacionalista qualquer. Certo. O jornalista Breno Altman, por exemplo, ele é citado argumentando que é uma doutrina político-colonial lá do fim do século XIX. Uma visão bem específica. Sim, focada na criação de um estado de supremacia étnica judaica e na colonização da Palestina. O que, segundo essa visão que as fontes trazem, implicaria usurpação ou exclusão do povo árabe local desde 1948. É forte. É uma caracterização forte, sem dúvida, e o fascinante aqui, né, e crucial para o debate hoje, é a distinção que essas fontes fazem, assim, com muita ênfase, entre antisionismo e antissemitismo. Ah, essa é uma discussão quente. Muito. O antissemitismo, definido ali como ódio racial contra judeus. Ponto. Já o antisionismo é apresentado nas fontes como uma crítica política. Uma crítica a um projeto de Estado específico. Exatamente. Um projeto que essas fontes descrevem como colonialista etnocêntrico. E é importante notar, né, que existem críticos judeus do sionismo, como o próprio Altman que você mencionou. Sim. E que, segundo os materiais, essas pessoas enfrentam acusações, sabe, tentativas de equiparar a crítica deles ao antissemitismo, como se fosse uma forma de calar o debate. Entendi. Uma tentativa de silenciamento. Isso. E as fontes também mencionam, assim, a instrumentalização da memória do Holocausto, usada como um escudo político contra críticas internacionais. Isso conecta com a tal estrutura interna que as fontes mencionam. Como essa ideologia, segundo elas, se reflete dentro de Israel. Você falou em hierarquia. Pois é, as fontes descrevem, tipo, uma pirâmide social e jurídica bem clara. No topo estariam os judeus de origem europeia, os Ashkenazi. Certo. Abaixo deles, judeus de origem árabe e africana Mizraim, Sefaradim e também os etíopes, que enfrentariam discriminação, segundo os relatos. E mais abaixo? Mais abaixo, os cidadãos árabes israelenses. Eles têm direitos no papel, mas na prática, segundo os textos, são limitados. E na base da pirâmide? Na base, os palestinos que vivem nos territórios ocupados, sem direitos civis garantidos. Essa estrutura toda, essa hierarquia, é o que leva estudiosos, ONGs de direitos humanos citados nos materiais, a fazerem a comparação com o apartheid da África do Sul. Uma comparação pesada. E essa dinâmica interna, como ela reverbera internacionalmente, segundo as fontes? Parece que trava tudo, né? Trava mesmo.
A gente vê isso claramente no Conselho de Segurança da ONU. As fontes apontam muito para o veto dos Estados Unidos, que frequentemente impede resoluções contra Israel. E mesmo na União Europeia, que é parceira comercial importante de Israel, existe uma divisão. Tem um relatório para o Parlamento Europeu que confirma violações de direitos humanos, mas aí países como Alemanha e Itália bloqueiam sanções. Vira uma controvérsia enorme. As fontes mencionam ataques a civis em filas de distribuição e questionam o papel de uma organização específica dos Estados Unidos ligada a fundamentalistas cristãos, que talvez não siga princípios de neutralidade. E como a informação sobre isso tudo chega para a gente, para o público em geral? A cobertura da mídia ocidental é um ponto de crítica forte nas fontes, né? Muito forte. Elas apontam uma tendência, de tratar a situação como se fosse um conflito equilibrado, entre duas partes iguais. Ignorando a diferença de poder. Exatamente. Ignorando a disparidade de poder, a história de ocupação e o uso da linguagem também é criticado. Tipo chamar mortes de civis palestinos de danos colaterais, enquanto mortes israelenses são sempre de vítimas. Uma linguagem que mascara a realidade. É o que as fontes argumentam, que isso mascara a realidade e, no fim das contas, acaba legitimando as ações de Israel. Descrevem isso não como um erro, mas como uma estratégia mesmo de silenciamento. Mas esse silenciamento não parece ser total, né? Pelo que as fontes indicam, existe um movimento contrário. Sim, existe e é um ponto bem importante que elas trazem. Em paralelo a tudo isso, há um crescimento visível da solidariedade global com os palestinos. Tipo o movimento BDS? Exatamente, o movimento de boicote, desinvestimento e sanções, o BDS, é citado como exemplo. Ele conecta a causa palestina a outras lutas antirracistas, descoloniais, principalmente no sul global. Entendi. Ali no sul global, as fontes percebem uma resistência maior a essa narrativa hegemônica e uma pressão crescente para que os governos, inclusive o do Brasil, adotem posturas mais firmes. Então, a conclusão das fontes é mais um chamado à ação. Vai além da denúncia. É um chamado para aplicar sanções, para apoiar a autodeterminação palestina. O argumento final é que, num cenário que elas descrevem como genocídio, a neutralidade não é uma opção. Seria, na visão delas, cumplicidade. Importante ressaltar que os links para as fontes que serviram de base para a gente montar essa edição e também um acesso a outros artigos sobre o tema estão todos na descrição, tá? Isso. Bom, fica aqui uma reflexão final para a gente levar. As fontes que a gente analisou hoje sugerem uma instrumentalização da memória histórica para fins políticos, nesse caso específico de Israel e Palestina. Será que a gente consegue pensar em outras narrativas globais, talvez até mais próximas da nossa realidade, onde a história também possa estar sendo usada dessa forma e a gente nem percebe direito? Fica aí para pensar. Uma ótima reflexão. Um abraço e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 e também aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!